Olá, queridos. Boa noite a todos. Que prazer estar com vocês aqui nesse dia 27 de agosto, um domingo, às 18h06. Tudo bem? Obrigada, Lucileide. Obrigada, querida. Eu não poderia deixar de passar hoje aqui um dia tão importante, né? Que é o dia do psicólogo. E com as mensagens tão lindas que vocês estão mandando para mim, e não poderia deixar de passar aqui para agradecer. Então resolvi fazer um oizinho surpresa para todo mundo, ver como vocês estão. Faz tempo que a gente não se encontra, mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta. Minha agenda tem estado um pouquinho apertada nos últimos dias, mas eu queria vir aqui especialmente para dar um oi para vocês no domingo, fazer uma concorrência aí com os frios na barriga, prestes a começar uma semana nova que todo mundo sente, né? Eu não tenho nenhum tema em específico e gostaria de saber o que vocês gostariam eventualmente de perguntar, gostaria de saber como tá todo mundo e como é que está o domingo de todos aí, né? Deixa eu dar uma acenadinha, então boa noite a todos que estão aqui comigo. Gostaria de saber de que cidade que vocês estão falando, né? Que é uma coisa sempre tão gostosa de conectar os destinos, saber de que lugares que vocês falam, conhecer um pouquinho o outro lado aí da tela, né? Que normalmente é daqui para lá, na escrita, eu vou sabendo quem são vocês muito aos pouquinhos, né? Na medida que vocês vão comentando sobre os meus textos. E saber um pouquinho de vocês, com quem que eu tô falando, de onde que eu tô falando. Isso é tão bom. João Pessoa, Rio Grande do Sul, Curitiba, Belém do Pará, que diversidade gostosa. Maranhão, nossa, Maringá, que legal, gente. Pernambuco, que tudo de bom. São Paulo. Gente, vocês devem estar com temperaturas totalmente diferentes aqui na Imbituba, Santa Catarina. Maringá, São Paulo. Aqui, Ponta Grossa. Mais gente de São Paulo. Muito bom mesmo, né? Esse nosso Brasil é maravilhoso. Que legal, tem a cara de Ponta Grossa, que também está comemorando o dia do psicólogo. Pernambuco, sertão do Pajeú. Gente, que bacana! Ah, obrigada, fico muito feliz com esse teu carinho, Maria. Muito jóia. Oi, Doug. Doug igual a paulistana. Mas, Doug, você não mora no Rio, querido? Você é paulista e mora no Rio, isso? 16 graus. Puxa vida, aqui o negócio tá pegando, viu, gente? Tá muito frio. Espírito Santo, Jocely. Oi, tudo bom, querida? Curitiba, né, Jô? Curitiba. Cordeiros, Bahia. Gente, que bacana. Quantas cidades. Que joia. Eu fico muito feliz, né, de saber que vocês estão aqui comigo. Eu resolvi passar aqui para deixar o meu agradecimento. Sertãozinho, São Paulo. Maringá, 16 graus. É bom que eu estiver fazendo a previsão do tempo, uma live psicologia, previsão do tempo, geografia, cultura, filosofia, tem de tudo um pouco aqui nos nossos encontros, né? Dia chuvoso no Espírito Santo. O Doug falando que é paulistano, morando no Rio com chiado de carioca. Guaxupé, Minas Gerais. Gente, que bacana, sabe? E eu aprendo muito com vocês. Eu penso que obrigada, Ana. Esses são os meus melhores momentos, né? É quando eu leio os recados de vocês, quando vocês entram nesse espaço que é tão gostoso, tão democrático, que é tão nosso. Obrigada, Sandra. Fico bem feliz de saber que vocês curtem as lives, né? Eu digo que não existe um escritor sem leitor, né? Não existe um analista sem analisando. É sempre uma via de mão dupla. E é isso que torna o trabalho tão significativo, tão gostoso. A vida, né? Um ato de conhecimento constante, porque quando a gente deixa de aprender com as pessoas que nos rodeiam, é sinal que a gente também não está vivendo bem, né? Então é muito bom, muito gostoso. E eu queria saber, né, de vocês, o que vocês eventualmente gostariam de perguntar para um psicólogo no dia do psicólogo.
Me toca muito sempre essa questão de vocês falarem que os meus textos aliviam angústias, que os meus textos levam um pouco de acalento, reflexão, que os textos que eu escrevo com tanto carinho para vocês, eles conduzem vocês para lugares diferentes de sentimento, de posicionamento diante da vida, que os meus textos abraçam vocês em momentos de solidão, que isso tudo transforma os meus textos nos nossos textos, né? Que é algo que dá muito sentido para aquilo que eu acredito que eu queira tocar com o trabalho que eu realizo. Boa noite, Cléria. Cléria Palma, ela já tá anos comigo, né, Cléria? Na TV, no blog da Gazeta, né? Para quem não sabe, eu comecei, gente, acho que uma coisa que todo mundo sempre me pergunta muito, como que começou minha carreira, né? Há 20 anos atrás, aí, um pouco mais, quando eu estava para me formar, eu comecei sempre pela arte da escrita. Eu escrevo desde muito cedo, mas eu entrei muito pela arte da escrita em jornais, e os jornais foram me levando para a TV, e a TV foi me levando para as palestras, mas a minha paixão, aquilo que me move, sempre foi muito a clínica, que é justamente isso aqui, esse intercurso entre o meu trabalho como analista e a alma do analisando. É dentro do consultório que, para mim, tudo acontece, né? Onde eu aprendo, onde eu vejo a vida por outras perspectivas. É o que me desafia a estar sempre estudando muito, são os casos clínicos, são as pessoas com os livros que elas abrem para mim sempre, né? Quando me escolhem como sua analista, que é sempre uma honra para a gente que é da área da saúde mental. Mas, acima de tudo, depois que eu entrei na rede social, vocês são pessoas que também me impulsionam muito a estar lendo, a estar estudando, a estar escrevendo. Por quê? Porque vocês pedem temas, porque vocês trazem situações, porque vocês me mandam mensagens. Eu muitas vezes recebo mensagens tão profundas no direct, eu recebo perguntas, eu recebo compartilhamento de angústias, são tantas pessoas me perguntando tantas coisas que isso também me move muito a estar estudando. E hoje eu tô aqui muito para saber o que vocês gostariam de trazer de dúvida, o que vocês gostariam de perguntar, o que vocês gostariam, talvez de alguma maneira, se é que eu posso responder, né, de estar aqui trazendo para uma reflexão nossa. O que é um tema que incomoda, ou o que é um tema que perturba? Qual tema na sua vida você vê que você fica sem ter com quem conversar muitas vezes, né? Terezinha, querida, o prazer é todo meu de estar aqui com você, pode ter certeza, né? Quem te inspirou na psicologia? Essa é uma história bem louca. Eu sempre gostei muito de ler biografias, né? Sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e hoje até eu escrevi um texto para vocês falando um pouco disso, mas o meu encontro com a psicologia, ele não foi tão óbvio. Muita gente acha, já nasceu sabendo que ia fazer isso. Não, meu encontro de psicologia foi literalmente numa trombada de carro, que eu me acidentei bem feio, e por um tempo eu andei de cadeira de rodas, eu andei de muleta e acabei parando nesse percurso que eu ia ter que ficar parada, não ia poder estar fazendo nada. Eu fui fazer um trabalho voluntário, e nesse trabalho voluntário eu acabei entrando em contato com pessoas que exerciam, né, esse trabalho de acolhimento, esse trabalho com a dor emocional, e eu então abri mão do curso de fisioterapia, com o qual eu gostava, achava super bacana, mas eu não estava me identificando. Acho uma profissão super importante, mas não tinha a ver com o meu perfil. E foi ali, naquele espaço em que eu também estava em recuperação, que eu acabei entrando em contato com essa profissão incrível, que ressignifica tantas coisas, e foi assim que ela me abraçou. Não foi uma coisa assim, linha reta, nasci sabendo que era isso. Eu já havia pensado em várias outras carreiras, todas sempre muito voltadas ao contato com pessoas. A palavra sempre esteve muito na minha vida, na escrita. Então eu achei até que por um tempo eu fosse trabalhar como escritora, né, um tempo integral. Mas com o tempo eu fui entendendo que eu precisava mergulhar no psiquismo das pessoas para poder conversar com as pessoas, mesmo que fosse pela ponta dos dedos, mesmo que fosse escrevendo, mesmo que fosse estando longe.
E foi um momento muito simbólico em que eu transformei um corpo todo quebrado, que eu saí de uma cadeira de rodas, que eu né, tive um contato com muletas, mas a minha alma foi se costurando e ficando de uma forma inteira junto com o meu corpo. Foi ali, num momento de dor profunda, né, que poderia ter sido um trauma que eu nasci pela fenda da minha dor, eu germinei por ali. Então, a partir disso até me emociona bastante eu lembrar, porque eu acredito muito que os nossos momentos de dor, quando eles nos trazem, eles às vezes um chacoalhão, a gente às vezes quer fugir deles, mas que se a gente tiver humildade de entender que talvez aquele momento seja verdadeiramente uma parada necessária, que seja o momento da gente conectar com algo mais profundo em nós, que talvez na correria do dia a dia a gente não se permita conviver com a nossa dor, que nós não nos permitamos aprofundar nas nossas raízes, olhar lá no fundinho o que está de verdade nos perturbando. Às vezes a vida vem e dá essas trombadas na gente. Então, se você tiver, por exemplo, num momento desse, eu quis muito falar num dia como hoje, no dia do psicólogo, se você estiver num momento muito de dor, eu vou te dizer, não maquie a sua dor, não fuja dela. Ela é uma voz, como tantas outras que a gente tem aqui dentro de nós, que quer conversar com você. E a dor, quando ela é acolhida, ela fica menos tempo. É curioso isso, ela acaba trazendo como se fosse um pouco da alegria dela de estar conosco e sendo acolhida, porque a dor, ela é uma mensageira e ela quer ser ouvida. Tá bom, gente? Isso é importante que a gente se coloque. Então, eu quero agradecer muito a pergunta, né, de o que me inspirou na psicologia. Eu diria que um momento de renascimento emocional muito grande e penso que bom que foi desse jeito, né? Que bom que eu não entrei na psicologia com 16, 17 anos, que bom que eu já tinha 20 anos, que eu já estava um pouquinho mais amadurecida, que eu já pude aproveitar melhor aquele meu trânsito de carreira com um significado já diferente do que o que eu imaginava, mas um significado sentido na carne. Minha dor me levou para um lugar de acolher a dor do outro. Lígia, se você tivesse que escolher hoje fazer psicanálise ou psicoterapia, qual escolheria e por quê? Essas informações são parecidas e queria saber mais sobre. Olha, a psicanálise, ela tem um tripé muito interessante que eu gosto, né? Que é você estudar a psicanálise com um grupo, é você fazer o seu próprio processo, né? Tá no divã e você ter supervisão. Eu gosto bastante disso porque eu entendo que nos move a construir uma coisa muito pautada, assim, numa estrutura de experiência com outras pessoas. Penso que se você fizer isso também com a psicoterapia, por que não? Uma coisa que é muito importante, que talvez, né, eu acho bem legal, a Felipe Silveira está perguntando, que é assim, mais importante que uma abordagem da psicologia, mais importante do que um caminho só, é a relação de transferência que você tem com esse caminho. Qual autor mexe com você, qual tipo de abordagem, você é uma pessoa que gosta de interagir mais com o paciente, você é uma pessoa que acha que tem que elaborar mais através do silêncio. Importante que você estude um pouquinho do autor e também se identifique com a pessoa do autor. Vocês vão ver que em muitos momentos até o fato de quem está por trás da escrita é algo importante, porque fala muito daquilo que vai te mover, né? Você vai, de repente, estudar o Freud e você vai estudar o Viktor Frankl. De repente, você vai ver que um vai muito pela vertente de acreditar que a vida é uma via pulsional, né? A gente está indo pela pulsão, o outro vai procurar um sentido para a vida. Estudar um pouquinho para ver o que faz eco para você, com o que você, de repente, concorda, digamos assim, né? Usando um termo mais popular, e que faça sentido, que faça eco, com qual que aquilo vai te fazer trabalhar todo dia com os teus analisandos. Eu digo, não pegue roupa emprestada, você tem que usar as roupas que, sabe, caiam bem em você, que te vistam a alma gostoso, porque você tem que estar bem, você tem que estar se relacionando muito bem com aquela teoria que você vai abrir para o seu paciente ou para o seu analisando, né? A coisa mais importante, gente, é sempre a transferência, mais até do que só a abordagem, né? Onde
a gente consegue criar um vínculo, seja com a teoria, seja com o profissional, o terapeuta que vai te acolher na tua formação, com o seu supervisor, isso tudo também é importante. A Mariana tá falando, que lindo, tô emocionada também, estou passando por uma dor, pois perdi meu esposo e como dói tentando levantar. Lutos, né? Os lutos, as 5 fases do luto, a gente sempre tá aí trabalhando através delas, né? A gente tem tantas coisas complexas, nós temos a nossa negação, a gente tem essa sensação de ter sido abandonado, a gente fica revoltado. É importante respeitar cada movimento do nosso luto. O luto vem, e eu sinto muito pela sua perda. Eu digo que não existe, né, algo que dê conta da dor de quem partiu. Né? Quem partiu vai deixar uma lacuna. Eu percebo que é muita hipocrisia a gente falar isso vai passar. Porque é como se a gente até subestimasse a importância daquele que foi. Mas, acima de tudo, eu sinto que a gente tem que honrar quem partiu, vivendo bem. Procurando dar um significado para aquelas histórias que vão, que voltam. Né? Eu sempre coloco muito uma questão, a gente tem uma mania de dividir o tempo entre passado, presente e futuro, mas o fato é que tudo se mistura o tempo todo. Estou falando aqui de como eu escolhi a profissão, estou falando da profissão me projetar lá na frente do que eu gostaria de fazer e como foi o caminho, percebe? A gente está sempre, né, nessa triangulação do tempo. E aquele que parte, ele também mexe com a gente dessa maneira. Os lutos fazem isso. E agora, como é que vai ser daqui para frente, sem aquela pessoa que estava até hoje comigo? E quando eu lembrar de tudo aquilo que eu vivi. Então, tá tudo sempre muito misturado. Então, muito importante respeitar. O dia que tá com vontade de chorar, chora. O dia que tá com vontade de ver as fotos, relembrar. Mas, acima de tudo, procurar traduzir a beleza disso que foi entregue até ali. Quem sabe com outras questões, na hora que você tiver com energia, né? Para construir novos projetos e poder contar no dia a dia, né? O que você pode lembrar, falar, agradecer, né? O café é uma coisa que ajuda, independente de como cada um se relacione com a sua. Às vezes tá ali contando, olha, queria te contar que a nossa história me inspirou a fazer tal coisa, pra gente ir elaborando, a pessoa não tá ali, mas a lembrança dela tá, aquilo que ela deixou em nós continuar vivo. Então a gente pode, isso não é loucura, tá, gente? Continuar conversando com a nossa emoção, de tudo aquilo que a pessoa deixou de bom. Obrigado por você ter me ensinado isso, hoje eu tô fazendo isso por causa daquilo que você me contou um dia, porque a gente conversou sobre isso. Pra você conversar com a sua dor. É como se fosse respeitoso isso. E pouco se fala disso. Parece que, quem que vai falar com os mortos? Mas não é falar com os mortos, né, gente? Falarmos com as nossas emoções, agradecer por aquilo que ficou aqui entre nós, né? Agradecer para o universo, que aquela vivência ali foi nossa com essa pessoa que partiu fisicamente, mas que deixou tanto dela conosco. É honrar a nossa história. Isso dá um sentido legal. O Daqui tá falando, estou estudando psicanálise e mesmo terminando o curso de formação, a leitura e a responsabilidade é grande e aceita. É isso, Doug. A gente, muitas vezes, e essa palavra que você traz é tão legal, porque nós muitas vezes falamos em afinidade e pouco em responsabilidade, né? E existe uma segunda pergunta que é importante, o que eu dou conta? Ao que se refere isso que eu estou escolhendo? Eu vou casar com alguém, eu vou dar conta desse casamento? Eu vou conseguir ser fiel nessa relação? Eu vou sustentar aqueles dias difíceis da relação? Eu vou me sustentar nos meus dias difíceis nessa relação? A gente tem que se perguntar um pouco do que a gente dá conta. Porque também se a gente der um passo muito gigante naquilo que a gente imagina, mas que a gente no fundo sente que é demais, a gente vai estar forçando uma barra e a frustração vai ser maior. Eu digo que a análise, a gente vai até o processo terapêutico, vai para a análise para descobrir quem a gente é, sem dúvida alguma. Mas muitas vezes a gente vai para parar de fingir que a gente não sabe quem a gente é. Olha que coisa louca. Às vezes a gente faz muito mais esforço para não entrar em contato com aquilo que a gente sabe. Eu não quero ver que a relação acabou. Eu não quero ver que a pessoa que está do meu lado
ela me trai. Eu não quero ver que eu não termino os meus projetos. Eu não quero ver que eu vivo me sabotando. Aí eu vou para análise, eu tenho que lidar com isso. Isso às vezes é a parte, clinicamente falando, mais difícil. E ironicamente falando, é a mais importante. Aí você me pergunta, meu Deus, a gente não quer ver. Vocês aqui já viram, já fizeram isso com vocês mesmos? Já procuraram fingir que não sabiam de coisas que sabiam? Então é sobre isso, viu, gente? Não é fácil. Sermos nós é uma trabalheira danada. É tirar casquinha, as cascas da cebola a vida inteira. Eu quero parar de mentir pra mim, eu quero parar de postergar, eu quero parar de enrolar, eu quero parar de me vitimizar, eu quero parar de colocar a culpa nos outros. Dá trabalho, dá muito trabalho. Eu quero enxergar dá muito trabalho, né? Aqui a pergunta, eu vi também que para se formar tanto na psicanálise quanto na psicoterapia não precisa ser necessariamente o psicólogo. O que me diz sobre? Eu vou ser muito sincera, acho isso assim raso, porque no meu entendimento, você fazer um curso de base, para você entender depois na sequência muitas coisas, a psicoterapia eu nunca ouvi falar, tá? Psicoterapia precisa sim, né, você fazer um curso de psicologia necessariamente, tá? Porque senão o conselho de psicologia, ele realmente caça pessoas que não têm essa fundamentação teórica, essa formação. A psicanálise, você pode pensar num curso de medicina, num curso de filosofia ou um curso de psicologia. São bases interessantes para se fazer uma psicanálise que, no meu entendimento, vai dar uma profundidade maior, tá? Então, nesse sentido, eu acho bem importante, acho que eu penso, não acho, não, eu percebo que dá uma diferença bastante grande para que as coisas se consolidem, até nesse olhar que a gente tem sobre o ser humano, né? A medicina, a psicologia e a filosofia, elas trazem aí uma base bem interessante, né? Detalhes aqui, tá dizendo, eu perdi meu marido há 5 anos e na psicoterapia falei por 1 ano na perda, me ajudou muito a aprender e hoje a viver com a perda. Fico feliz, sinal que, né, que você teve a felicidade de repente de pegar um profissional que soube conduzir esse trabalho de maneira séria, que é tão importante. Temos muito, hoje eu quero aproveitar muito, gente, falar de uma coisa até aqui, que é o dia do psicólogo, que é da importância de você ver a formação do profissional que te atende, né? Saber onde ele se formou, saber se ele se especializou, né? Pegar referências com pessoas. Eu, por exemplo, eu não tive interesse em prosseguir em mestrado e doutorado, porque a área universitária nunca conversou comigo. Nunca foi algo assim que me atraiu, nunca quis dar aulas. Eu gosto muito de ensinar, mas eu prefiro muito mais assim traduzir o que eu sei por livros, por textos, por palestras, né, por seminários, por congressos, é uma coisa que me move bastante, mas eu sempre gostei muito de estudar, de trocar com colegas, de participar de grupos de estudo e tudo, e existem vários caminhos, né, mas o estudo e a seriedade e principalmente a indicação, né, você vê às vezes que fez bem para alguém, você saber que alguém te indicou um profissional, ver que tem um resultado, porque tem que ter, viu, gente? Essa coisa que não precisa resultado, né? Não faz sentido para mim, né? É muito subjetivo. Não, é subjetivo, mas tem que traduzir em alguma coisa que faça sentido para sua vida e que te mova para algum outro lugar diferente daquilo que você começou o trabalho, né? A Rosa tá falando, a tua palavra faz todo sentido para aquela frase valide a dor do outro. Exatamente, temos que validar, né? E principalmente temos que ter o respeito com essa dor. Em qualquer relação, vocês imaginam uma relação analítica em que você tá ali entregando o que você tem de mais precioso, que é o seu psiquismo, que é a sua vivência, que é tudo aquilo que você busca, né, gente? Veja, essa opinião da formação, ela é minha, ela é a partir da minha experiência clínica, ela é a partir da minha leitura de coisas ruins, que às vezes eu pego na minha clínica, que me mandam,
né? Às vezes a pessoa vai para algum tipo de trabalho que não teve uma seriedade, a pessoa vem muito ferida, muito machucada, porque muitos profissionais abrem muitas caixinhas de dor por aí e soltam o analisando sem qualquer tipo de costura. Imagine que você vai para o hospital, alguém abre a sua pele para ver o que tem ali dentro que está doendo, tira, sei lá, um fragmento, mas não costura, não sutura e te joga na rua. Né? Muita gente faz isso com a alma dos outros, acha que, né, que vai lá, que mexe em coisas muito sérias e essa pessoa que se vire depois. A gente tem que cuidar bastante, é uma das coisas muito importantes, a gente entender com quem e para quem estamos levando as nossas questões. Né, gente? É sério, não é uma brincadeira. Vamos ver o que a gente tem, se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Esse papo de domingo, gente, tá super despretensioso, tá? Eu entrei aqui, assim, sem qualquer tema em especial, foi para dar um oi e agradecer as mensagens de vocês nesse dia, tá? Mas o que vocês quiserem perguntar, tirar dúvidas, estou super disponível. Obrigada, Cris. Brigadão. Deixa eu ver o que mais. A Cris tá falando também como é importante a terapia na minha vida, fundamental. Que joia. E também assim falar, tá, gente? Tem muita gente às vezes falar, mas terapia é cara. É verdade, tem esse valor muitas vezes de investimento, mas tem muita coisa que vale a pena você entrar em contato. Tem muitos centros universitários que disponibilizam terapia por valores mais acessíveis e que tem grandes orientadores por trás desses alunos, tá, gente? Que isso é uma coisa que temos que abrir aqui para as pessoas terem cada vez mais acesso terapêutico, né? Eu, por exemplo, no meu caso aqui, eu tento estar sempre colocando conteúdo para vocês como uma forma de vocês poderem tocar na aula de vocês de um jeito diferente, elaborarem as questões de vocês também de alguma forma. Oi, Wesley, tudo bem, querido? O Wesley tá aqui, um amigão meu, um excelente profissional, super indico. Obrigada, Sandra, fico bem feliz de saber que toca. O Ted Drummer também tá aqui, para quem conhece o trabalho, ele também escreve lindamente. O que mais? Vamos lá. Que vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa? A Suelen tá falando, a Suelen mora em Manaus e faz terapia numa universidade com preço acessível. Você vê que legal, né? A gente, nós temos que buscar recursos e eu gosto que esses recursos sejam disponibilizados, porque eu penso que a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. Sempre falamos tanto da saúde física, fazer nossos exames, né, no ano, nosso exame de sangue, as mulheres cuidarem das suas questões útero, ovário, câncer de mama, os homens câncer de próstata e tudo mais, mas pouco se fala da gente poder levar a nossa saúde mental a sério, né? Veja, você pode ligar para o seu trabalho e falar assim, olha, eu tô com atestado, eu não vou trabalhar porque eu fraturei o meu pé, eu não tô aguentando de dor para pisar. Mas quando que a gente pode ligar para o nosso trabalho e falar, eu fraturei minha alma esse final de semana, eu rompi um relacionamento de 12 anos, a minha alma tá quebrada, eu não dou conta de trabalhar hoje. Difícil, né, gente? Porque a saúde mental ainda está nesse lugar de ganhar essa seriedade a qual eu me refiro agora, né? Parece assim que quando as questões são da alma, você que se vire, né? Você tá chorando, engula o choro, tá doendo, o problema não é meu, não tô vendo tua dor, não é que nem um osso que tá fraturado. Então essas coisas a gente vai ter que começar a ressignificar com o tempo para nós e para os outros, né? Parabéns, suas publicações têm contribuído muito, fico muito feliz, Lúcia. A Cris falando exatamente, no começo não consigo pagar, tive uma ajuda e já há mais de 20 anos continuo o tratamento. Você veja, né, a gente vai vendo que as coisas vão tomando um sentido, né? O Wesley falando, excelente tema, ainda mais no dia de hoje, parabéns, querida, parabéns. Deixei um recadinho pra você lá, viu, Wesley, pro nosso dia lindo aí. A gente tem que cuidar, né, Mary? Saúde mental é muito importante.
E a saúde mental, ela também nos atravessa muito no momento da comunicação. Quanto mais eu tô me compreendendo, quanto mais eu tô sabendo quem eu sou, quanto mais eu entendo que eu não dou conta de algumas coisas, e que bom que a gente não dá conta de tudo, isso é fundamental, porque senão a gente não tem limites para nada, né? E é importante que a gente tenha limites tanto para nós quanto para o outro, para a gente dormir, para a gente descansar, para a gente saber que para aprofundar no estudo a gente não vai poder estudar tudo, e que para aprofundar no relacionamento a gente não vai poder se relacionar com todo mundo. Se a gente souber disso pra gente, a gente também pode colocar limites para as outras pessoas com as quais nós convivemos, né? Se de repente eu tô ao lado de uma pessoa que diz, pra mim é muito difícil ser fiel, então talvez essa pessoa não tenha uma condição de entender os próprios limites. Daí como ela não sabe dos limites dela, ela quer romper os meus também. Não, mas para mim isso é um valor. Tô dando um exemplo, talvez não seja para você, mas eu tô dando um exemplo, né, que normalmente é o que eu ouço, né? Então, quanto mais a gente vai tendo essa questão de quais são as minhas margens aqui, mais fácil fica eu estabelecer as minhas margens no mundo também, pra gente não transbordar por tudo que não dá, né? A Jéssica tá perguntando, Ligem, uma nova produção de um livro seu, qual seria o tema principal que escolheria? Tem, gente, eu tô produzindo, não posso dar spoiler, mas vocês podem imaginar que tem alguma coisa muito a ver com esse nosso universo todo aí de relacionamentos, né? Em breve, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver o que mais. Gente, eu tô batendo papo aqui, vocês podem ver. Eu não chamei pra live, não fiz anúncio de live. Resolvi passar, dar um oizinho nesse domingo aqui, tão especial, né? Dia do psicólogo, para agradecer a companhia de vocês. Oi, Pati! Oi, Cami! Pati Búrigo, linda! Que mais aqui? Ai, obrigada, Cris, eu fico bem feliz. Se meus pais trabalham na área? Não. Ninguém na minha família, não tive nenhum tipo de facilidade, digamos assim, né? Muita gente vem da área e eu gosto sempre de dizer, muita gente diz, a fruta não cai longe do pé. Bobagem, viu, gente? Às vezes a fruta cai quilômetros do pé. Minha família não tem nada a ver com as áreas que eu escolhi, ninguém escreve, ninguém é analista, são áreas completamente diferentes da minha. Então, se você, por acaso, se vê como uma ovelha negra, ou como um patinho feio, ou como uma pessoa que todo mundo foi por um viés da sua família, você pegou totalmente diferente, bem-vindo ao meu time. E a gente tem que seguir o coração. O importante não é a gente seguir o que a família quer, mas é a gente ter uma família que nos apoie naquilo que a gente deseja. E que, se assim não for, que a gente busque instrumental para que a gente tenha esses recursos nossos em outros lugares, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito e que é muito importante é que nem sempre, gente, eu tive apoio na minha família, felizmente, dos meus pais para fazer o que eu quisesse, mas nem sempre é o que eu vejo. E não, como é que eu posso dizer? Não se sinta esquisito se isso não acontecer na sua família. Eu vou te falar assim, ó, a maioria das famílias que eu vejo não costumam compreender muitas vezes as escolhas das pessoas. E talvez aquelas pessoas que sejam as suas curandeiras, talvez elas não estejam exatamente no seu meio familiar. Talvez a família ela te dê um norte, ela te dê valores, ela te dê várias coisas, mas nem sempre ela vai entender tudo o que você deseja. Mas nem por isso o seu desejo é feio, o seu desejo é inadequado, o seu desejo não tem valor. Então a gente tem que buscar os curandeiros em outros lugares. O curandeiro pode ser um analista, o curandeiro pode ser um amigo, o curandeiro pode ser um grupo de amigos, um grupo de leitura, pode ser tantas coisas. Às vezes sabe, é uma avó que às vezes não tá bem no núcleo familiar, mas né, ela tá circulando ali. Pode ser a sua terapeuta física, né, a sua persona que vai estar ali trabalhando no seu dia a dia. E, gente, olha, é impressionante como a questão até desses grupos de leituras que eu acho bem interessante, às vezes também são curandeiros, porque você vai lendo, você vai elaborando questões.
e tem bem menos expectativa de que você tenha que ser como as pessoas desejam, né? Às vezes a gente tem essa expectativa muito forte na família e fica com medo de frustrar e às vezes vai abrindo mão de certos lugares que não deveria. A Cléria tá falando, importante que você falou sobre a perda de um ente querido, que estou falando dele, chorando e assim estou caminhando. Sinto muito, Cléria, eu não sabia que você estava passando por esse momento tão difícil, né, querida? Que entra também nesse processo sobre o qual eu me referi agora, que é a gente poder elaborar. Muitas vezes a gente tem que elaborar luto de perda de ente querido, muitas vezes a gente tem que elaborar lutos de sermos aquilo que os outros não querem que sejamos. Olha que louco. Então, já atendi situações, por exemplo, na clínica, em que a família inteira era uma família de advogados. Daí, dentre todos, tem um dos filhos que ele quer uma área completamente diferente, que é desenho industrial, quer trabalhar com criação de produtos, né? Não tem nada a ver. E às vezes a pressão é grande. Então, é importante que quando nós nos sentirmos acuados por ser quem somos, a gente busca estruturas que nos permitam ter um lugar de reflexão, para a gente não se sentir uma ameaça para a família ou inadequado, mas que a gente possa ter assim um lugar para a gente pensar com um espelho bacana, quem eu sou, isso está fazendo sentido para mim, buscar pessoas que às vezes têm comunhão de pensamentos e de ideias para ver se aquela troca ali pra frente, né? Às vezes é o que eu imagino. Quero fazer medicina, não tem nenhum médico na família. Então, eu vou conversar com o médico pra ver como que é a rotina dele, né? Porque essas coisas são importantes. Deixa eu ver o que mais... a Silvana tá falando, parabéns, Lígia, obrigada, querida, te conheci quando você participava do programa Encontro, não perdi um dia, tenho o seu livro, presenteei minha nora com o seu livro. Ai, que delícia, gente, eu vejo que é muito gostoso ver que as pessoas vão começando o caminho com a gente lá atrás, num percurso diferente, e depois vão continuando por onde a gente trilha, né? Isso faz dar gosto, sabe? É muito bom. A Terezinha falando ansiosa. É ansiedade, né? O que eu tenho para dizer sobre finalização de análise, o momento de definir esse tem tempo? Tem. Eu discordo com muita gente que fala, processo de análise não tem fim. Bom, gente, se até a nossa vida tem fim, não me parece que seja o processo de análise que não vai ter, né? E o fim também pode ser ter um ciclo, talvez até com outro profissional, ou pode ser um ciclo que justamente você tenha que sentir aquilo dentro de você, sem necessariamente ter que estar com o outro lhe escutando, te ajudando a elaborar, ou trabalhando com isso. Tem sim, e é uma coisa que normalmente é muito elaborada entre o profissional, entre o analista e o analisando, é um assunto importante de se conversar. Acho que tem muita coisa esquisita aí, eu cuido bastante com isso. Tem que ter um processo, né? Acho que a pessoa tem que ter o direito de sentir que para ela aquele momento de estar ali toda semana, de repente para ela concluiu. Ela deve se permitir sentir isso. E em muitos momentos eu falo para os meus analisandos, como é que você está sentindo o teu processo? Você acha que você está... Como é que você está sentindo? Você está caminhando para algo que você acha que já possa ser o seu momento de dar seu voo? Como é que está isso para você? Há que se ter esse cuidado com analisando, sim. Isso mesmo, Sueli, tem que se cuidar e se cuidar muito, né? A Franciele está perguntando... quando não conseguimos dar conta de tudo, parece que falta algo. Eu sempre faço uma coisa, mas já penso em outras. Deixa eu ver se eu consigo entender melhor. Quando não consigo dar conta de tudo, parece que falta algo. Eu sempre faço uma coisa, já penso... eu não sei se eu entendi direito, mas se não for isso, você retoma esse teu comentário.
Muitas vezes nós nos distraímos, nós postergamos coisas, melhor dizendo, justamente porque aquilo que a gente às vezes tem que decidir, olha que maluco, né? Demanda tanto emocionalmente que você acaba colocando milhares de coisas. Um exemplo, já viram agenda de ansioso? A agenda de ansioso é assim, ele tem 10 linhas, só que no meio de uma linha e de outra ele coloca 5 coisas. De repente ele tem 25 coisas, ele tem 30 coisas, ele tem 50 coisas numa agendinha que deveria ter 10 coisas no máximo. Então, quando eu me distraio em muitos momentos daquilo que eu de fato tenho que fazer, ou elaborar, ou resolver, é como se eu pudesse, de alguma maneira, falar, não estou fazendo porque estou muito sobrecarregada. Não estou estudando aquilo, não consigo terminar meu doutorado porque eu tenho muita coisa para fazer. Né? Que às vezes é difícil de falar, eu não consigo sentar e escrever, tô com bloqueio, aí eu fico ansiosa quando eu sento para estudar, ou preciso ter uma conversa difícil com o meu parceiro que eu tô postergando, ou eu tô num processo que eu tô vendo que eu tô caminhando para um divórcio, daí eu resolvo, será que eu vou engravidar? Será que eu vou construir uma casa nova? Quer dizer, parece que tá doendo tanto que às vezes eu me distraio. Eu busco elementos que justifiquem eu não ter que lidar com o problema. Muito importante a gente olhar para isso. Esse é um recurso que o ansioso usa demais, né? Às vezes ele coloca coisa para não ter que lidar com aquilo que mais ele precisa lidar. Então, se você se sente uma pessoa ansiosa, eu proponho a você observar isso. O quanto que você posterga, não porque você queira postergar, mas porque você está fugindo da sua dor. Fugir da dor é algo natural, mas não pode se transformar num estilo de vida, porque senão quando a gente vê, né, de fuga em fuga, a gente não lida com as questões que não são muitas vezes mais importantes e mais queridas do nosso dia a dia. Osmair, boa noite, querido, tudo bem? Que bom ter você aqui. A Suelen tá falando, que seu pai queria que você fosse engenheiro, por isso que você foi fazer jornalismo, né, Suelen? Porque você tem personalidade. O Felipe está perguntando, eu vi que você esteve na casa do Freud no exterior, diz para nós desse momento que te impressionou, somou novidades. Olha, difícil descrever o que eu senti. Em 2013 eu visitei a casa do Freud em Viena. É uma casa muito legal, onde ele passou a maior parte da vida dele. Você aperta a campainha, muito legal, alguém vem abrir para vocês, tem uma sensação que está entrando na casa dele mesmo, né? E ano passado eu estive em Londres, na casa dele, uma casa que ele só teve 1 ano de convívio, né? Ele, como judeu, ele fugiu da guerra, fugiu para a Inglaterra, ele conseguiu resgatar muitos dos pertences dele e a própria filha dele, né? A Ana acaba dando esse percurso de continuidade com a obra do pai, com a casa do pai. Então você vê muita coisa preservada assim de uma forma incrível. Eu confesso a vocês que eu me emocionei demais, né? Você vê a letra, os escritos, os manuscritos, a energia do lugar, os objetinhos dele, as roupinhas, tudo ali, assim, aquele carinho. Para mim foi uma realização que eu não tenho nem como dimensionar, nem como traduzir. Muita gente pode, que besteira, mas acho que quando a gente tem um carinho muito grande por algo que toca a gente tá naquele ambiente psíquico íntimo da vida da pessoa, parece que é como se a gente quase pudesse tocar a alma, né? Eu que tenho todos os livros dele aqui, né? E de repente ver de onde que eles vieram, ver os manuscritos, onde as ideias fluíram, começaram a fluir de uma emoção ímpar. A gente é muito bem recebido lá, todo mundo é muito carinhoso. Eu tive no dia uma grande sorte, eu acabei num dia que eu queria muito, porque estava acontecendo uma palestra lá de um analista que está inclusive se despedindo da carreira, então sabe essas coisas que confluem numa data que você vai, você tem, você consegue, então é muito gratificante, sabe? Eu digo, tem coisas que não tem preço, que tem coisas que tem valor, né? A gente economiza, não é fácil, né? Todo mundo sabe, quem é psicólogo
Não é uma profissão assim que a gente pega e vai ganhar milhões, né, gente? Isso é uma coisa importante falar aqui, né? Muita gente às vezes, mas você não vai ficar rico como psicólogo. E eu questiono o que é riqueza. Sobre qual riqueza a gente está falando? A gente está falando para a riqueza que vai para o banco, a gente está falando para a riqueza da alma. Eu me sinto muito rica, porque eu ganho muito dinheiro? Não, eu ralo bastante, né? Aqui, né? A gente tem que trabalhar. Não vem milhões, né? O trabalho especialmente quem é da clínica, é um trabalho realmente trabalhoso. Mas a riqueza emocional, a alegria que você vê de ver uma pessoa que chega muitas vezes no estado, clinicamente falando, estado emocional muito devastada, muito debilitada, com uma sensação de muita impotência, com muitas dores, com aquela sensação que chegou no fundo do poço, no fim do túnel, e que não vai mais ter como, e de repente você vê aquela alma desabrochando na tua frente, e se redescobrindo, e se reinventando, e as lágrimas cedendo, e o sorriso começando timidamente a voltar para o rosto. Gente, isso é da ordem do impagável. Isso é uma riqueza que não tem como ser mais rica. Então, quando você está elaborando a escolha profissional, você tem que saber de qual riqueza você se nutre. Isso é muito importante. Não sei se eu respondi, mas o Freud, no meu entendimento, ele acabou tendo essa vida modesta, rica, milionária e com muita dificuldade, às vezes talvez financeira, mas sempre ali produzindo e me fez só entender o quanto que eu tô no lugar que eu gostaria de estar. A Franciele, eu acho que você podia ser atriz também. Meu, ok, talvez, não sei. É uma coisa que tem muito a ver, né? Não sei se vocês sabem, a Natalie Portman, ela é uma atriz que eu gosto demais, né? Pra quem não lembra muito bem dela, ela fez aquele filme bem icônico, O Cisne Negro. Ela fez, acho que a Fugitiva, a gente me ajuda, no começo da carreira, acho que ela tinha uns 15 anos. Ela fez o Closer, só para lembrar um pouquinho, e ela fez a psicologia justamente para trabalhar a questão psíquica dos personagens. É uma pessoa que eu admiro bastante. Grupo de leitura, depende, né? Eu acho que isso é uma coisa assim que tem a ver muito com o que você gosta. Você gosta da biografia, você gosta de estudar, de ler poesia, você gosta, né? Depende muito do teu mote de interesse, né, Ana? Vale muito a pena você procurar muito na sua cidade, quem sabe um grupo, ou talvez até online, né? Hoje em dia eu acho que a gente tem essa coisa gostosa. Eu tô com um projeto do ano que vem, eu vou abrir um grupo para mulheres, inclusive quem tiver interesse, se vocês quiserem, podem mandar um e-mail para mim, falecomligiaguerra@gmail.com, que eu vou estar recebendo aí, né? Eu quero fazer um grupo, a princípio aqui em Curitiba, e depois abrir também, quem sabe, se eu ver que as pessoas têm interesse, online, com temas do universo feminino. Os meninos me desculpem, nada contra eles, mas é isso. A Cris tá falando, não tive apoio da família. Então, Cris, hoje estamos aqui, dia 27 de agosto, todos juntos. Espero que você se sinta apoiada, tá, querida? A gente pode, às vezes, achar também outros lugares. E, ao mesmo tempo, quer dizer que eu lamento, que é tão bom quando a gente tem esse apoio, né? Te entendo, querida, assim, porque eu escuto, eu acolho, eu trabalho com isso, é o ouro que a gente vai fazendo as joias da vida aí, é o psiquismo e muitas vezes também as frustrações, né? O Doug tá falando segredos e uma evitação para encará-los, pois possivelmente, cadê? Sumiu. Será necessário encarar certa dor, mostrar aos pacientes que é preciso negociar com segredos, traumas, é um dos maiores desafios? É um deles, não sei se o maior, é difícil dizer o que é maior para cada um. De repente, para alguém, é justamente a hora que ela se elabora o segredo que vem um alívio, que vem a sensação de falei de algo que eu nunca havia falado,
que às vezes quando uma alergia some, que uma gastrite se despede, que uma enxaqueca deixa de ser perturbadora e visitar, que a insônia vai embora, é justamente na hora que você elabora o segredo. Então, para uns pode ser uma tortura chegar nisso e outros já chegam querendo falar justamente sobre. É tão peculiar e é tão particular cada situação clínica que eu não me arrisco a dizer se é o mais difícil, eu diria que talvez seja um dos mais desafiadores. Ana, você tem alguma dica para a gente encontrar a nossa vocação? 46 anos e nada ainda, frustrada. Querida, eu não sei se eu me atreveria a querer responder, mas talvez eu me atreva a querer te ajudar a pensar. Será que não tem alguma coisa trancadinha aí na ordem do não posso? Porque muitas vezes a gente nega tanto que a gente quer alguma coisa que a gente foge dela muito. Então talvez tenha algo que você não queira falar que deseja, por medo que talvez possa não dar certo, ou porque alguém um dia disse que você não podia. Às vezes vale a pena você dar uma investigada. Jogando as sementinhas. Quem sabe, né? Talvez seja uma coisa legal você pensar nisso. Que bom que você trouxe isso aqui, tá bom? A Cris fala, não tive apoio da família com os tratamentos psicológicos e psiquiátricos, porém insisti, se não fosse isso, hoje estaria aqui. Hoje não estaria aqui. A saúde mental é tão importante quanto todos os outros. Cuide-se. Que lindo, querida. Obrigada por compartilhar. E é isso, a gente tem que procurar os curandeiros, né? Às vezes as pessoas não sabem quem são os nossos, mas a gente tem que insistir, né? Os curandeiros, a gente entenda quando eu digo isso, no sentido muito simbólico, né? Porque a gente não tá na análise para se curar de nada, né? Acho que ninguém tem essa pretensão. Quando a gente fala em procurar uma cura, é muito mais no sentido da gente não banalizar a nossa dor, da gente não jogar lá fora, não passar por cima, não achar que é pouco. Porque se tá doendo é porque tem algo que tá incomodando. A gente não pode andar com o sapato, com uma pedra dentro, machucando e fingir que não tá ali, né? Então, quando a gente fala em curandeiro, é muito no sentido simbólico, de buscar o lugar do nosso acolhimento para que a gente possa falar das questões. E muitas vezes não é nem só falar do que nos perturba. Até por isso que eu provoquei a partir dessa pergunta sobre vocação, eu fiz uma provocação, né? Quer dizer, não é nem só aquilo que nos perturba, mas é aquilo que a gente não assume, é o talento que a gente finge que não tem, por medo que não dê certo. E a gente faz muito isso. Então, enfim, acho que vocês entenderam, né? Vamos ver o que mais. Antes que o Instagram daqui a pouco nos derrube, eu vim aqui para falar uns 15 minutos com vocês. Já nem sei mais quanto tempo a gente tá aqui, gente. Alguém sabe me dizer que eu tô perdida? Vamos ver. Da hora, querida Fran, obrigada. Você também é da hora, amada. Tá aqui no domingo junto, no pleno domingo à noite. Né? Queridos, deixa eu ver o que mais que vocês podem. Ai, Fran, adorei esses livrinhos aí. Tenho pilhas deles, adoro ler. Oi, Liege, tudo bem, prima? Beijo, linda. Deixa eu ver aqui. Oi, Leonora, tudo bem, querida? Gente, ó, eu acho que se vocês... Deixa eu ver aqui mais. Obrigada, Gi. É isso, amados? Mais alguma pergunta? Obrigada, Su. Gi, se você quer, minha querida, não perca tempo, se joga. Se joga. Se você tá sentindo essa coisa do chamado, essa coisa da... Se você tá sentindo algo te movendo aí, por que não? Vá fazer. Né? É um curso maravilhoso, psicologia. Bom, eu sou suspeita, né, gente? Perguntar o que eu acho. Perguntar o que eu acho de fazer psicologia, gente. Ai, não perguntem pra mim, viu? Vou mandar vocês pra universidade aí. Nem ganho nada de nenhuma universidade, tá, gente? É paixão mesmo.
Queridos, eu acho que vocês estão aqui comigo, né? Também não quero tomar o tempo de todo mundo. Eu quero agradecer, na verdade, o tempo de vocês aqui. Obrigada, Fran. Eu também, ele é um querido, um amigão meu que eu tenho paixão. O que eu gosto de fazer nas horas livres? Ai, gente, tanta coisa. Eu sou apaixonada por yoga. Eu gosto muito de ler, escrever. Escrever pra mim elabora muitas coisas na minha vida. Às vezes eu escrevo coisas que não necessariamente eu posto, né? Mas eu tô organizando muita coisa. Eu gosto... Gente, eu gosto muito de estar com pessoas que somem, sabe? Às vezes, um simples almoço. Eu sou uma pessoa muito simples. Minha alma é uma alma, assim... sem muitas complexidades no sentido, não tem que fazer grandes coisas, mas eu gosto de ter esse tempo pra estar 100% onde eu tô. Se eu tô atendendo, tá 100%, se eu tô no yoga, tá 100%, se eu vou pra musculação, tá 100% lá. Eu gosto de estar onde estou, esse é um compromisso muito meu. Eu tô aqui com vocês, eu tô 1000% aqui com vocês. Eu acho que o que eu gosto de fazer no tempo livre... Eu me sinto livre em todos os tempos. Eu não me sinto presa. Acho que é isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô me sentindo presa aqui. Eu não tô me sentindo presa enquanto eu clinico. Eu não me sinto presa quando eu tô atendendo o paciente. Eu me sinto livre, porque eu tô ali pelo desejo que me move. Não tem nada me prendendo. Eu acho que elaborei isso agora, louco, né? Mas é isso. Tá bom? Queridos... quero dizer que uma honra vocês estarem aqui comigo, que delícia, nem esperava tanta gente assim para um domingo, e vamos marcando nossas lives. Gosto quando vocês pegam no meu pé, onde é que estão as lives, e porque cadê as lives? Que nossas lives eu gosto, porque isso dá aquele gostinho assim que é importante para quem tá aí do outro lado também, né? Que não é uma coisa que é importante só pra mim, que é gostoso pra vocês e tem que ser, tá bom? É verdade, né, Jô? E muita gratidão, espero que vocês possam continuar comigo ao longo dessa grande jornada que a gente chama de vida, mas que é tão rápida e que a gente tem que aproveitar ao mesmo tempo. Hoje, né, eu falei, né, escrevi no texto, a vida é curta, mas é gigante, e eu acredito muito que seja sobre isso o ato de viver, a gente saber como é curtinha essa jornada aqui, né, quantas bobagens às vezes faz a gente perder tempo, mas como é importante que a gente torne tudo isso significativo. No meio de tantas bobagens que a gente escuta no dia a dia, com tanta gente desperdiçando vida, desperdiçando energia, né? Que a gente não seja essa pessoa que desperdiça, porque isso aqui é precioso demais, gente. O tempo é o que a gente tem de mais fantástico, né? E se a gente tiver saúde ainda por cima, física, saúde mental, para curtir essa grande sacada que é viver, essa delícia maravilhosa, apesar de todas as dificuldades, ou apesar delas, ou principalmente por elas, que a gente vai se construindo, como é bom a gente estar vivo, como faz sentido tudo isso. Quero agradecer muito as vidas de vocês estarem entrelaçadas na minha vida nessa noite, ao longo dos textos, nesse percurso que eu venho fazendo, e vamos fazer esse negócio que vale a pena, porque é para isso que a gente está aqui. Tá bom, gente? Uma semana linda para cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelos votos do meu dia, pra Tânia, pra tanta gente. Um beijo gigante. E que bom que mesmo sem ter avisado deu tão certo entre nós aqui. Beijo, gente. Até a próxima.